Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Antes de começar o nosso debate, eu tenho um recado para você. A Gazeta do Povo está com um combo especial nesse início de ano para quem ainda não é nosso assinante. Você vai poder ler as colunas de nomes como Deltan Dallagnol, Tameia Danelon, André Uliano e todos os nossos colunistas e ainda receber 3 presentes. É só clicar agora aqui no link da descrição do vídeo e assinar por um preço irrisório, R$ 4,50 ao mês nos 3 primeiros meses. Assinando, você vai garantir acesso imediato ao novo curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim, ao e-book Indica e Explica do Rodrigo Constantino, exclusivo da Biblioteca Virtual da Gazeta do Povo, e uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. É só clicar agora aqui no link da descrição do vídeo enquanto assiste o nosso programa. Aproveite! Vamos lá, gente. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os advogados Fabiana Barroso, Adriano Soares da Costa e, a partir de agora, Emerson Grigoletti. Muito bem-vindos! E hoje a gente fala sobre como os atos de domingo e o quebra-quebra em Brasília e algumas consequências desses atos, como o possível aumento da severidade dos inquéritos que são presididos pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu começo com a Fabiana Barroso. Oi, Fábio, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu quero dar boas-vindas ao meu querido amigo Emerson. Finalmente vamos poder também participar de um programa tão legal aqui, o Fora dos Autos. E feliz ano novo também, doutor Adriano, Rossana e a todos que nos acompanham. E a propaganda que você fez no comecinho aqui da Gazeta do Povo, eu só queria enfatizar que só essa coletânea aí dos artigos do Olavo já deve valer bastante a pena, pessoal. Então, realmente aproveitem. E não esqueçam que a gente está precisando desses espaços cada dia mais, então agradeço a Gazeta do Povo. E aí agora eu não sei por onde nem eu começo, Rossana. Vamos lá, então. Olha, com tanta gente envolvida no que aconteceu lá em Brasília, eu vou te perguntar, tem como a justiça individualizar caso a caso? Ou vai ficar todo mundo no mesmo processo, no mesmo bolo, acusado dos mesmos crimes? A justiça tem a obrigação, né? Isso não é uma coisa que dá para deixar que seja cumprida, porque a legislação penal é muito clara em individualizar a conduta, mesmo nesses crimes aí que estão fazendo uma combinação de crimes, o 288 combinado com os incisos do artigo 359, que é Estado democrático, né, golpe, todas essas coisas, mesmo assim você precisa individualizar a conduta de pessoas. Existem relatos, e aí precisa ser averiguado, de pessoas que disseram até mesmo não estar lá em Brasília, na esplanada, estavam no QG. Então, isso é uma situação e outras diversas, né? A gente tem acompanhado o grupo de advogados que, inclusive, está atuando pro bono para esses manifestantes, e lá existem, sim, diversas situações de pessoas que chegaram e nem chegaram em nenhuma manifestação e foram pegas. Então, é preciso fazer essa individualização de condutas, o que a gente não tem visto, é uma grande dificuldade, também como é uma grande dificuldade até de punir as pessoas que têm prova comprovada. Então, existem muitas imagens de quem estava depredando, de quem invadiu, de quem incitou de verdade, né, os atos ali, e lembrando sempre que nós todos aqui, qualquer pessoa do direito legalista vai condenar, sim, qualquer ato que viole, isso é uma violação mesmo, e essa legislação é nova. Então, você olha para aqueles artigos, eu não concordo com a aplicação de todos, mas, de fato, né, você fazer isso contra patrimônio público, foi para isso que essa lei foi criada. Então, a gente vê, sim, o ensejo desses artigos, mas a ausência de individualização e já o excesso de pessoas que estão na penitenciária da Papuda e da Colmeia, no Distrito Federal, isso já nos deixa bastante preocupado, porque cuidar e resguardar o direito das pessoas que estão, neste momento, detidas, não é um monopólio das pautas esquerdistas, né? Não é um monopólio dele, não são somente eles que se importam com isso. Todos nós, advogados, nos importamos, sim,
com os direitos, inclusive, daqueles que cumprem pena e até por crimes mais severos. É o que diz a lei, nós somos legalistas. Bom, já que você comentou desses vídeos, Fábio, eu vou passar a bola aqui para o nosso estreante, então, Emerson Grigoletti, para dar opinião nesse caso. Muito bem-vindo, Emerson. O Emerson é advogado, especialista em direito digital e agora deve fazer parte da nossa bancada fixa aqui do Fora dos Autos. Muito bem-vindo. Olá, Rosana, bom dia. Olá, Fabiana, bom dia. Olá, Adriano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Agradecer, primeiramente, né, esse honroso convite feito pela Gazeta de participar do programa. Para mim é uma honra, uma satisfação fazer parte do programa, junto a um dos maiores jornais do país, com essa tão seleta banca. Rosana, bom, para iniciar, né, o que eu penso a respeito disso? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado, né, a minha posição, a minha completa discordância, meu completo repúdio sobre tudo isso que aconteceu em Brasília, né, por incontáveis motivos, né, muito além do cometimento de fato de alguns crimes ali, né, que ficaram evidenciados até pelos vídeos, por tudo que tem sido veiculado nos últimos dias. Mas, sobretudo, pelo seguinte, além da gravidade dessa situação penal, era evidente que isso era algo que já estava sendo articulado pelo pessoal da esquerda já há muito tempo, né, desde as eleições americanas. A parte da imprensa tem falado que ia ocorrer um Capitólio brasileiro, né, alguns veículos de comunicação, inclusive, disseram que haveria um Capitólio Tupiniquim. Ficou até um certo deboche e parece que aguardando de fato que isso acontecesse. Há possibilidade, sim, de ter infiltrados? Há possibilidade, tem várias desconfianças ali, até porque alguns vídeos foram muito estranhos, né, algumas coisas que foram veiculadas, porém isso não inibe, né, a gravidade da situação. E a parte pior de tudo isso é justamente os efeitos que isso causaria, né? Era evidente que isso ia ter um encrudecimento, um agravamento da situação, né? Isso acaba atrapalhando até o trabalho dos advogados, né, que atuam no âmbito do Supremo, nesses inquéritos, tanto no inquérito das fake news, quanto no inquérito dos atos antidemocráticos, quanto no inquérito das milícias digitais, né? Acaba fomentando e deixando a situação mais grave, né? Porque acaba se corroborando com todas essas ilegalidades praticadas até aqui por parte de algumas decisões do Supremo. Então, a situação toda é inaceitável, né? Do ponto de vista jurídico, então, foi uma tragédia, um desastre total, não teve nenhum efeito. Eu até fiz uma brincadeira, uma postagem no Twitter, dizendo que, fazendo um questionamento, resolveu? Não resolveu. Não resolveu absolutamente nada. Vai piorar? Com certeza absoluta, né? A gente já vinha passando por uma situação muito delicada. Eu converso com vários colegas que, inclusive, atuam nesses inquéritos no Supremo. Todos eles ficaram inconformados, né? Houve até, de certa maneira, aceleraram alguns procedimentos de uma coisa que estava caminhando já, aparentemente, para um fim aí, para o final de janeiro. Alguns veículos de comunicação até haviam publicado que o ministro Alexandre de Moraes provavelmente encerraria esses inquéritos agora no final de janeiro, né? Porém, a partir de domingo, né, que foi um divisor de águas, a situação reverteu completamente, né? Deixou a situação muito pior, fomentou esses inquéritos, né? Acaba, de certa maneira, ajudando, corroborando na construção de uma narrativa que vem sendo criada desde 2019, com a instalação do primeiro inquérito, né? Manifestamente inconstitucional das fake news, e acabou desaguando essa situação. Então é realmente inaceitável isso, né? Agora, tem um outro lado também que eu gostaria de pontuar, que é extremamente importante. Não obstante a prática desses crimes, né, que alguns ficaram evidenciados ali, eu gostaria de ressaltar esse ponto que a doutora Fabiana Barroso falou, que é justamente da questão da individualização da pena, né? Não dá para simplesmente pegar 1.800 pessoas, 1.700 pessoas e falar todos eles cometeram todos esses crimes, né? Obviamente, isso ainda mais quando são crimes aí de coletivo, né? Cometidos por coletivos, não dá para simplesmente pegar todos os tipos legais que a pior pessoa cometeu 6, 7 crimes e jogar para todo mundo, né? Evidentemente, uma pessoa que estava lá fora, chegando no lugar, ela vai responder por determinada situação, ou talvez nem responda por nada. Uma pessoa que estava lá dentro, quebrando, depredando, né, coisas absurdas, que nem até obras de arte, que fazem parte da história brasileira, né, foram depredadas. Então, isso é inaceitável, né? E eu até pontuei nas redes sociais dizendo que
a pessoa que se diga conservadora, ou pelo menos minimamente cristã, ela jamais vai concordar com isso, com destruir parte da nossa história, com destruir as nossas tradições e o nosso legado, né? Por mais que muitas vezes não concorde com algumas coisas que andam acontecendo hoje em dia. Então, é inaceitável. Ao mesmo ponto, a gente tem visto uma situação de extrema gravidade, né? Eu conversei com vários colegas nesses últimos dias, desse pessoal que está preso lá, né? Nós constatamos ali vários colegas reclamando incontáveis violações de prerrogativas de advogados, né? A situação chegou de tal forma grave que, inclusive, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Distrito Federal entrou na briga, inclusive fez uma petição ontem dirigida ao presidente do Tribunal Regional Federal, denunciando várias violações de prerrogativas, né? O que são prerrogativas? De forma bem sintetizada, de forma bem empírica para o pessoal, para facilitar. Prerrogativas são direitos dos advogados, né, em situações especiais, que garantem a aplicação da norma, né, como, por exemplo, a ampla defesa, o contraditório. Então, o artigo 133 da Constituição, ele viabiliza, ele entrega, reconhece o advogado como função essencial à justiça. Ou seja, as pessoas só vão poder ser condenadas, né, se elas tiverem um devido processo legal, né, onde se garanta o contraditório e a ampla defesa. Porém, o que nós notamos ali, que inclusive foi objeto de uma reclamação da própria OAB, né, da seccional do Distrito Federal, não é o Conselho Federal, tá? É o equivalente à OAB estadual, né, do Distrito Federal. Ela fez várias reclamações ontem, inclusive, no tribunal, dizendo que as audiências de custódia se darão por meio eletrônico sem que o magistrado de primeira instância tenha acesso ao auto de prisão em flagrante, ou seja, sem que se tenha conhecimento das circunstâncias em que se deu a lavratura individualizada do auto. Ou seja, nem os próprios juízes da Justiça Federal que estão promovendo as audiências de custódia têm acesso aos autos, né? Reclamação essa, inclusive, que vai de encontro ao que os advogados que atuam nesses inquéritos têm falado já há muito tempo, né? Que os advogados continuam com acesso limitado ou muitas vezes sem acesso, né? E agora isso ficou mais confirmado, porque o próprio judiciário, ou seja, os juízes que estão promovendo essas audiências de custódia, não têm acesso aos autos. Então, como que vai ter acesso ao auto de prisão em flagrante? Como que vai ter acesso a essa situação toda e questionar a pessoa na audiência de custódia se ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Isso é uma completa e manifesta ilegalidade e viola a prerrogativa. Sobretudo porque, em especial, esse ofício da OAB colocou, inclusive, que não há nem informação se o conduzido, né, a pessoa que está sendo objeto ali da investigação, ela constituiu advogado durante ou após o procedimento de instauração. Então, assim, os juízes estão numa situação na audiência de custódia que não dá nem para saber se a pessoa tem advogado ou não, né? Isso é uma gravíssima violação, isso gera uma nulidade, certamente vai gerar uma nulidade futura em muitas dessas investigações, porque não se está respeitando o direito mais básico de um Estado democrático de direito, que é a ampla defesa e contraditório. Veja, não entendo que tenha que haver imunidade a essas pessoas, né? Agora, eu não posso admitir que todos sejam incluídos em todos os crimes, cada um tem que responder nos exatos limites da lei, garantindo todos os direitos que ela tem, respeitando o devido processo legal, respeitando a legalidade, né, se há uma previsão legal, se aquela conduta efetivamente se enquadra em determinado tipo penal, e, obviamente, dentro respeitando os princípios da ampla defesa do contraditório, esculpidos no artigo 5º da Constituição, e, sobretudo, na súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante que o advogado tem acesso a todos os meios de prova, tem acesso a esse procedimento desde um momento de sua instauração, inclusive essa situação do próprio auto de prisão em flagrante, que até isso, né, nem isso, aliás, os advogados estão tendo. Então, isso é gravíssimo, né? Não adianta a gente ficar falando de democracia, 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 se o Estado age como um ditador, né? E deixa até um questionamento se de repente não é justamente esse inconformismo com essa situação toda que acaba levando as pessoas a fazerem essas loucuras aí, né, que eu registro novamente, eu sou totalmente e terminantemente contra. Claro que a gente está falando de uma situação muito pontual e de um número absurdo também de presos, que eu acho que nenhum sistema está preparado para contabilizar de forma tão rápida, mas a gente também está tratando de uma situação extremamente grave. Eu vou chamar agora o Adriano para comentar. Oi, Adriano, tudo bem? Muito bem-vindo. Porque eu acho que é importante a gente falar, né, Adriano, que uma coisa é a livre manifestação de pensamento e liberdade de expressão, e outra é o ataque a instituições e depredação de patrimônio público. Como separar essas duas condutas num caso como esse? Bom, boa noite, Rosana, Fabiana e Emerson, bem-vindo aqui à bancada. Veja,
Rosana, tudo que tanto Fabiana quanto o Emerson colocaram já dão assim, uma visão jurídica da situação. Em primeiro lugar, enfatizar sempre a nossa solidariedade às instituições, tanto ao Congresso Nacional quanto ao Supremo Tribunal Federal, e no que houve alguma coisa no Palácio do Planalto. Mas as instituições democráticas, quando você ataca daquela forma, você ataca não apenas um prédio público, mas um símbolo também institucional. E nós somos de uma época, o ser humano na linguagem ele é formado por símbolos. Nossa forma de se comunicar, nossa forma de interagir, nossa percepção sobre o mundo é formada por símbolos. E as instituições, elas têm uma natureza simbólica também, quando representam republicanamente o próprio Estado de Direito, o Estado democrático de direito. É por essa razão que nós não devemos, eu sempre disse aqui no programa, nós somos cidadãos, nós não somos súditos. Nós temos numa democracia representantes eleitos que servem ao povo, não se servem do povo e não são soberanos. E é por isso que também nós estamos no Estado democrático de direito. Então, essas coisas se conjugam. De um lado, nós não temos, simbolicamente, numa democracia, ninguém acima da lei. As instituições republicanas, elas devem ser protegidas porque representam também a democracia, ao mesmo tempo em que elas, instituições, devem observar e se submeter ao primado da Constituição e das leis. É assim que funciona. Quando nós tivemos esses atos de domingo, nós tivemos, na verdade, um ataque à democracia também. Não porque se atacou apenas as instituições ou os prédios, como eu disse, mas porque se ataca a própria lógica do sistema democrático, que é um convívio harmônico, pacífico, dentro do que o Estado de Direito preconiza. Esse convívio social e esse convívio institucional, ele é salutar, ele é necessário e é o que também, aqui temos dito sempre no programa, nos afasta da barbárie. Então, o que houve ali foram atos de barbárie. Não se pode justificar ou aceitar uma invasão ao Congresso Nacional, e aliás que estava em recesso, e ao Supremo Tribunal, cujos ministros estavam de férias, dentro do recesso judiciário, depredar o patrimônio público, simbolicamente atacando, portanto, as instituições, e isso são atos criminosos. Em alguma medida, pode-se enquadrar não só nos atos antidemocráticos, mas até no terrorismo, naquilo que venha a ser colocado e a ser comprovado. As materialidades existem, é preciso que existam essas materialidades apontando individualmente para pessoas que venham a ser sancionadas respeitando o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, portanto, contra elas sejam produzidas provas com materialidade, com elementos, porque você não pode fazer uma aplicação de sanção a granel. Olha, você estava lá, então, como disse o Emerson, todas as condutas das mais graves eu catalogo e vou aplicar a todos por igual que estão ali. Isso não faz o mínimo sentido. Fabiana bem colocou essa necessidade de individualização da pena, isso é primado civilizatório do direito penal. Eu tenho também dito aqui por diversas vezes que o direito penal ele não serve ao Estado como instrumento de punição. Ela serve ao indivíduo, ao cidadão, como proteção para a persecução criminal, no sentido de que a persecução criminal ela se dará nos termos e modos previstos em lei. É para isso que o direito penal existe. Desde os delitos e da pena, quer dizer, nós não temos, repito, soberanos, imperadores, que autoritariamente possam impor direito sancionatório como queiram, e na medida do seu desconforto, na medida até da sua justa raiva. Mas nós não podemos punir as pessoas por covardia, por covardia, por omissão, por negligência não culposa ou que não tenham a ver com os atos diretos, mas simplesmente porque estavam ali vestidos de amarelo,
do lado de fora, eventualmente em protestos, e você pune por igual todo mundo, como se todos tivessem praticado aqueles atos, não só antidemocráticos, mas em alguma medida terroristas. Então, o que é que a gente precisa ter cautela? E aí, Rossana, venha em prol da sua pergunta. É o seguinte, é que depois desses atos, o ministro Alexandre de Moraes, através de um requerimento da AGU, em decisão monocrática, proibiu novas manifestações, em uma decisão que não fixa o prazo dessa proibição, não diz de que manifestações se tratam, se são aquelas apenas que digam respeito ao que teria sido convocado por alguns recentemente, publicamente contra a questão da votação eletrônica ou de decisões recentes em função do dia 9, não define critérios e simplesmente, como se fosse uma norma geral e abstrata, portanto, uma lei ou uma decisão de processo objetivo, manda para o guarda da esquina, dá a ele o munus de prender qualquer um. Então, o problema dessas ordens, inclusive, não só quanto ao conteúdo, não só quanto aos prazos definidos, não só quanto ao seu nível de abstratividade, é que ele empodera o guarda lá da esquina a prender os seus desafetos. Olha, eu vi alguém caminhando aqui na rua com camisa amarela, eu prendo, porque isso é uma manifestação antidemocrática, lá não está definido. Então, para não correr o risco de sofrer sanções pessoais, porque é preciso também dizer, Rossana, o seguinte, que muita gente vai, inclusive, agir por medo. Observe, nós tivemos um secretário de Segurança Pública com decreto de prisão preventiva. E aí, por quê? Porque teria agido omissivamente, não teria atuado, mesmo estando de férias, inclusive, nos Estados Unidos. E aí, observe, o que é que acontece? Lá na ponta, quando sai uma ordem dessa, a primeira coisa que algum agente público vai pensar é na sua própria pele. E se eu for o próximo a ser preso? Nós passamos a ter aí um regime policialesco. Então, como eu não quero ser preso, eu vou usar o poder de polícia e o poder persecutório para sair prendendo todo mundo. E a história do prende se arrebenta, né? Esse é o grande risco que o dia 9 vai gerar na nossa democracia. Então, se de um lado nós devemos ser veementes na censura clara e no repúdio aos atos de invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, da destruição do plenário do Supremo Tribunal Federal, na destruição, inclusive, de gabinetes, nós devemos também ser bastante enfáticos na defesa do primado da Constituição. São justamente nos momentos mais duros da democracia, em que ela é testada, que as instituições democráticas devem funcionar contra a barbárie, não se tornando uma barbárie. E essas instituições democráticas, elas funcionam respeitando e se pautando pelo primado da Constituição Federal e observando rigidamente as normas, quer de direito material, quer de direito processual penal. E é algo que a consequência desses atos só acho que piorou ainda mais a situação, né, Fabiana? Algo que você já tinha falado em vários programas no ano passado, especialmente, que ninguém queria que se chegasse a essa anarquia, que foi essa confusão, enfim, esse quebra-quebra. Você já tinha falado sobre isso outras vezes, e quer dizer, a consequência disso é muito pior. Foi como o Emerson disse, não adiantou de nada, e agora talvez até tenha piorado a situação, porque a resolução das eleições lá que a gente achava que era temporária, agora não só se estendeu em tempo, mas também em abrangência, né? É verdade. E mais, eu vou além, né? Porque é preciso observar também como que estão reagindo as nossas instituições em relação aos fatos. Então, eu vou trazer aqui uma parte do voto do ministro André Mendonça em relação
ao afastamento do Ibanez, né, o governador do Distrito Federal, em relação ao processo de intervenção, porque veja como está complicada essa situação. Muitos outros governadores agora estão com receio que, repentinamente, por exemplo, até atos da esquerda ou da própria direita, mas pessoas aí que façam a opção de vandalismo, acabem entrando para, na Leste, por exemplo, vou dar exemplo daqui de São Paulo, que é onde eu conheço, para justamente cavar, né, uma intervenção e um afastamento de governadores. E ele traz aqui algo que eu acho importante, então vou repassar aqui, abre aspas, para o ministro André Mendonça, na votação ali que teve a respeito da intervenção. Ele disse que não há indícios de que atos tenham sido praticados conforme exige a lei por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito, raça, cor, etnia e religião. Essa lei que ele está mencionando é a lei de terrorismo, e realmente ela é taxativa. Então, dificilmente você pode ver esses atos como alguma outra coisa, mas o terrorismo, como diz a nossa legislação brasileira, realmente não existe, ele está correto, né, porque o que tudo indica não foi esses motivos que ensejaram, né, a invasão, então isso tem que ser averiguado e efetivamente enquadrado, mas lembrando que essa votação já foi concluída, foram 2 votos a 9, e os 2 únicos ministros que divergiram foi o André Mendonça e o Cássio Nunes. Eu vou só continuar, que tem mais outra parte que eu acho importante. Não há referências elementares inafastáveis do conceito legal de terrorismo, adotado no Brasil no artigo 2 da Lei 13.260. Lembrando que essa lei, 13.260, todos estão sendo enquadrados nesta lei, todos os presos, os 1.800 alguma coisa, estão enquadrados nesta lei. Então, veja que o ministro fala, eu concordo com ele, porque você não encontra os critérios objetivos, e aí ele conclui, né, que todas as referências fáticas indicam atos motivados por razões de natureza político-ideológica, que acho que até não existe nem a esquerda aqui para discordar, a própria esquerda, a militância nas mídias tem tratado também esse assunto desta forma, tanto que é dado, um dos adjetivos aí para o pessoal é chamá-los de bolsonaristas, né? Então, justamente isso, né? Tem essa questão aqui. E a decretação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, ao meu ver, né, aqui lembrando que é aspas aqui do André Mendonça, ao meu ver, torna desnecessária a medida que, aliás, reveste-se de extrema gravidade, pois aplicada em desfavor da autoridade de máximo poder do executivo da unidade autônoma da federação. Concordo aqui, e ainda depois tem uma ressalva, ele dizendo que também não seria matéria para ser julgada no STF, seria no STJ, também concordo. Então, esses apontamentos, quando a gente fala, né, quando a gente puxa um voto de um ministro ou de outro, eu mesma já peguei votos aqui do ministro Alexandre de Moraes, que ele estava dizendo uma coisa e não estava dizendo o que a mídia estava falando. Então, a gente precisa olhar os votos até, para ver se realmente porque a mídia militante também tem feito esse desfavor ao país em deturpar entendimentos, em deturpar situações. Isso vai deixando as pessoas com aquele sentimento que eu vivi, que eu realmente alertava, né, de que não existe justiça, e quando não existe a justiça, sobra a barbárie, a anarquia, e é o que aconteceu ali. Agora, o resultado também de acolhimento dessas pessoas, de individualização da pena, de lembrar que nós temos em vigor Estatuto do Idoso, que a questão de não nos interessa, né, como advogados, inclusive, se consegue fazer audiência de custódia, que diz a lei, quando não se consegue, solta-se, né? Então, deveria valer. E a pergunta que a sociedade está fazendo, eu vou transmitir, porque quem sabe uma autoridade nos ouça, é uma pergunta fazendo um paralelo. E se fosse apreendidas ou presas, detidas 1.800 pessoas que moram no morro, por exemplo, dos morros do Rio de Janeiro? O que aconteceria nesse galpão? E sim, foi mostrado, não é uma colônia de férias, como disse o ministro Alexandre de Moraes, nem tem que ser, mas tem que ter condições dignas, né, que não violem, inclusive, o pacto aí, os pactos que nós somos signatários como a Convenção de Genebra. Então, ali, a gente é sabido, porque foi denunciado, sim, que tinha idosos, tinha criança, tinha até cachorros ali no meio, que era pets de pessoas que estavam ali, tinha também
ficaram sem alimentação, a alimentação chegou muito mais tarde, ficaram rodando com essas pessoas nesses ônibus, muitas pessoas desmaiaram, passaram mal, existe sim a entrada de pessoas nos hospitais, só os óbitos que não foram confirmados, ao contrário, né, disseram que foi atendido, mas, por exemplo, hoje ainda existem pessoas que estão desaparecidas, as famílias estão procurando e não consta nas listas de detidos ou de que foram ouvidos. E a última notícia, por exemplo, de uma das pessoas que chegou para mim através de um grupo de advogados, ela tinha uma foto nesse ginásio aí da academia de polícia. Então, onde está essa pessoa? Olha só aonde nós chegamos. E isso já estava sob tutela do Estado. Então, o Estado tem que responder pela vida desta pessoa, independente se ele faz parte ou não das pessoas que vão tomar aí esses crimes absurdos. E a gente precisa lembrar que o judiciário nunca julgou nenhum crime dessas leis que são novas, né, que foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico em 2021. Então, agora que nós vamos ver como que o STF vai se comportar. Ao meu ver, não tenho nenhuma dúvida, parece que vai permanecer, no máximo, aí a discordância de 2 ministros, porque a gente já entende que eles estão votando realmente em bloco. E isso também nos dificulta, porque é difícil colocar algo divergente e legal, e isso está reverberando tanto que os advogados também que estão defendendo essas pessoas, e muitos estão lá pro bono, estão com medo e receio, e isso eu não acho, isso que eu acho muito preocupante, porque a gente não tem as prerrogativas garantidas, mas com medo de perseguição, e eles não estão equivocados, nós estamos num estado diferente das coisas, o Brasil, de 2 meses, 1 mês atrás, não é o mesmo, justamente porque essas decisões agora estão em cascata, e existe uma série de medidas judiciais que, ao meu ver, violam uma série de outras normas e regras e leis vigentes no Brasil. Inclusive, eu acho que daria até para ensejar aí nos crimes de tortura e de abuso de autoridade. Então, existe sim essas 2 discussões no mundo jurídico, e isso não pode ser calado, porque a discussão acadêmica e técnica, ela só vai engrandecer a tão falada democracia, porque não existe democracia sem o livre exercício da advocacia e das discussões pertinentes técnicas. Espero que nós não sejamos punidos por estarmos divergindo de alguns pontos, de alguns ministros, e tentando aqui sempre levar a ordem, a moral, a ética, o que é justo e o que é pertinente às discussões que a sociedade realmente precisa para solucionar esses problemas, para que a gente não tenha uma guerra civil ou um caos social provocado por esses agentes políticos. Bom, eu vou passar agora a bola para o Emerson, para falar justamente de rede social. Quer dizer, hoje as redes sociais têm um alcance imenso, especialmente para convocar quem quer participar de manifestações. Ao mesmo tempo, a gente sabe que já há algum tempo a rede social virou uma questão delicada, com perfis sendo bloqueados, canais desmonetizados. Como que você vê essa influência, Emerson, num ato como o do último domingo? E mais, as possíveis consequências. O que eu quero dizer? Os manifestantes de fato produziram provas contra si quando postaram os vídeos do quebra-quebra? Sem dúvidas, Rosana. As redes sociais, elas tiveram um impacto profundo, né? Isso é inegável. E é óbvio que o pessoal vai acabar ali utilizando isso como um meio de fazer, né? De fazer essas convocações, essas maluquices aí, né? O problema é o seguinte: a partir do momento que até aí que fica uma questão até do dolo, né? O que essas pessoas queriam fazer lá, né? Porque se fosse, obviamente, eu entendo dessa maneira, se elas tivessem de fato a intenção, né, ou seja, o dolo, a intenção de cometer um crime, não me parece lógico que a pessoa vá simplesmente numa rede social e fale: olha, estou organizando para uma prática de um determinado crime, vamos lá todo mundo, porque ela sabe, obviamente, que isso teria consequências, né? Então, é óbvio que a questão das redes sociais, quando o pessoal resolve fazer por lá, é ruim, né, porque acaba produzindo prova contra si mesmo, mas também não pode haver uma distorção dessas provas, né? Eu, francamente, até por uma obviedade, né, ninguém vai se auto-incriminar ou dizer que vai cometer um crime, salvo raras exceções aí que de vez em quando acontece, né? Que a pessoa fala que comete um crime de ameaça, injúria, calúnia e difamação. Agora, ela por si só fazer uma convocação em rede social
para fazer uma manifestação, eu acredito que até tenha sido até uma certa inocência delas, né? E é até curioso, Rosana, porque uma coisa que eu conversei com alguns advogados que estavam fazendo o atendimento dessas pessoas lá em Brasília, e eles falaram que muitas dessas pessoas, elas falavam, olha, mas eu não acho que eu cometi nenhum crime, eu simplesmente fui lá manifestar, e enfim, ela alega um desconhecimento da lei. Só que aí é importante a gente deixar um parênteses aí para o pessoal, que nenhuma pessoa ela pode alegar desconhecimento da lei, né, e descumpri-la. Ah, eu não conhecia a lei, eu fui lá descumprir. Bom, era no mínimo plausível, né? Acho que faltou até uma certa racionalidade do pessoal, né, e uma cautela, até antes de iniciar qualquer ato, de analisar a situação, né, ver o que isso poderia ocorrer, né? Obviamente, uma manifestação pacífica, se o pessoal tivesse, por exemplo, ficado na praça lá dos Três Poderes, quieto lá, fazendo suas manifestações, com bandeiras, com cartazes, tudo bem, não ia ter problema nenhum, eu até apoio, não tem problema algum essa manifestação. O que não pode é as pessoas se deixarem levar, né, por aquele sentimento de emoção ali, dessa coisa, eu não estou conformado com uma determinada situação, não consigo resolver de outra forma, eu vou lá simplesmente e faço uma loucura, né, e acaba cometendo e incidindo em delitos. Então, infelizmente, muitas dessas pessoas vão acabar, não tem como se socorrer a esse subterfúgio, né, essa linha de que, eu não sabia que era crime, eu nem conhecia essa lei é nova, porque a própria legislação já noticia isso, né, que as pessoas não podem alegar desconhecimento da lei para se eximi-lo de cumpri-la, né. Então, é óbvio que tem essas questões. Então, sobre isso que você está dizendo, eu vou quebrar aqui um pouquinho só sistemático para dizer o seguinte, veja, tem uma questão aí que é básica, que é o seguinte, quando a gente educa os filhos, quebrar na nossa casa já seria algo que teria uma reprimenda, né? Ninguém pode alegar que vai invadir um prédio público e não saber que aquilo não pode. Você pode, a questão da manifestação é isso, sabe, Emerson, que me parece claro. Quem se manifesta lá fora, pedindo o que for, ou, enfim, exceto aquelas questões que até o querido André Oliano, que fez parte dessa bancada, né, publicou recentemente nas redes sociais dele, quer dizer, a gente já discutiu isso aqui com Fabiana e ele, o que é delito, se você vai e pede, por exemplo, o socorro das Forças Armadas contra as instituições. Hoje tem uma norma expressa sobre isso. Tanto que, Emerson, só para terminar esse meu à parte, é o seguinte, naquela época se dizia, olha, não peça SOS. Se discutia isso em rede social. Não peça invasão das Forças Armadas ou um golpe, ou uma coisa que o for, porque é crime. Então, isso era uma discussão que se tinha. Parece que a gente tem que cindir aí para dar uma clareza, que é o seguinte, quem invadiu não tem como alegar desconhecimento de lei. Quem invadiu sabendo que estava praticando um ilícito. Pode não ter ideia da gravidade de ter o risco de uma sanção muito longa, mas a ninguém é dado dizer que não tinha noção de que aquilo não era um ato adequado e não era um ato criminoso. Exato. Desculpe, viu, Emerson? Era não, só imagina. esse corte que eu achei importante. Não, importante e assina embaixo, Adriano, eu acho que é por aí mesmo. Só que eu só estou pontuando a questão em relação à pergunta por ter sido comentado a respeito das redes sociais, né? E é realmente estranho, né? Ou a pessoa é muito ingênua ou ela é até uma ignorância meio exagerada, né? Porque, olha, estamos indo para Brasília para invadir o Congresso, é uma coisa meio maluca, né? Não sei se teve essa informação, não tive acesso a esse processo, mas a imprensa tem veiculado algumas informações noticiando, né, que as pessoas estavam combinando em grupos, até no Facebook parece que havia pessoas lá combinando, chamando as pessoas para ir para Brasília, né? Agora, tem que ser apurado de fato, né? Infelizmente tem uma outra questão que tem que ser apurada. Se de repente uma pessoa falou, olha, a gente tem um grupo aqui na minha cidade, eu gostaria de fazer uma manifestação e foi voluntariamente, etc., é uma coisa. Se havia também pessoas organizando essa situação para fazer um quebra-quebra lá, a situação também já muda, né? Então tem que ser apurado isso com calma, e eu só acho estranho as pessoas fazerem isso através da internet, né? E eu volto a dizer, o pessoal tem que ter uma dimensão, primeiro, né? A internet, acho que assim, dos crimes que existem hoje, nenhum
deixa mais rastro do que os crimes cometidos através da internet, tá? Existe uma certa ilusão de que a pessoa vai lá, eu vou lá e depois eu apago, e tá tudo bem, etc. E tenta criar uma sensação de autoproteção que, na verdade, não existe, né? A título de equiparação até esdrúxula, mas para ver se eu consigo até conscientizar a população disso. De repente você mata uma pessoa, joga o corpo em um rio lá e desaparece com a arma, às vezes é mais difícil de você conseguir comprovar isso aí do que um crime cometido através da internet. A internet deixa rastro, a internet tem como a gente localizar, a internet tem como pedir quebra de sigilo do IP. Na verdade, o IP não é nem sigiloso, mas fazer a identificação do IP. Através do IP, chega no telefone da pessoa, através do telefone chega no endereço da pessoa. Existem alguns mecanismos que tentam ocultar, como por exemplo um proxy, um DNS, alguma outra coisa que a gente coloca lá, né, um VPN, mas mesmo assim, em algumas situações é possível identificar. Então, as pessoas têm que ter consciência de que a internet não é de fato um lugar, eu posso fazer tudo, né? Aqui não tem lei, eu vou lá e apago, e outra, é até uma burrice, literalmente, né? Utilizar a internet para esse tipo de coisa e deixar rastros, que vai ficar, os rastros vão ficar. Né? E lembrando o seguinte, muitas vezes as pessoas até publicam uma coisa e depois apagam, mas às vezes a pessoa que, por exemplo, é ofendida, ela já correu lá com o advogado e fez uma ata notarial. Né? O que é isso? Vai no cartório, registra a existência daquele conteúdo, mesmo que se ela apagar depois, ela vai responder. Ela pode responder, porque independente dele ter apagado ou não, já foi certificado a existência daquele conteúdo em determinado período, etc. E independente se ele apagou ou não, já está certificado. Então, através disso, a pessoa pode acionar o outro, né? Então, é importante que as pessoas tenham noção, né, e até uma certa educação para usar a internet, né? Porque não dá realmente para ficar utilizando também, acreditando que pode tudo, né? A internet também, apesar de ser virtual, ela acaba tendo impacto também na vida real, né? É importante que as pessoas tenham esse discernimento. É verdade, vou pedir para o Adriano comentar agora, justamente porque tem uma matéria na Gazeta do Povo falando sobre as consequências, né, Adriano, da qual você até participou. Quer dizer, a gente já está vendo as consequências dessa questão, você até já comentou aqui no programa, mas acho que é importante a gente salientar, não só, como eu já disse, como o Emerson falou, a Fabiana já falou, não só esses atos não surtiram efeito, como trouxeram consequências do tipo, agora Alexandre de Moraes continua com as medidas e até mais graves do que, né, a gente viu ontem lá em Brasília tinha a repressão, a tentativa de repressão ontem também foi bastante grande lá em Brasília, com uma suposta nova manifestação, enfim, quer dizer, esses atos trouxeram consequências também bastante graves que podem ser mais graves ainda no futuro, né? Rossana, que eu tenho uma convicção que, assim, eu tenho essa questão de não surtiram efeitos. A questão é que efeitos as pessoas pretendiam invadir. Tá claro, é nítido que não houve, da parte desses invasores, não tinha um plano. O pessoal foi lá, invadiu por invadir, alguns no emocional do momento, outros porque instigaram e outros porque estavam infiltrados. E tem gente infiltrada. É evidente. Agora, o que precisa é que os órgãos investigativos sejam neutros e apontem. É o que se pede, a seriedade da apuração, porque que havia infiltrados, já tem notícias, inclusive, sobre isso. Tem uma cidadã aí que ficava nas redes sociais fazendo um barulho nesse sentido, ela foi presa, mas ninguém ouve falar sobre ela. Quem é essa cidadã? Então é preciso que venham à luz, na verdade, a questão Ora, a ABIN informou, a ABIN sabia que existiam tramas sobre isso, porque nada que acontece na Praça dos Três Poderes passa desapercebido ao radar dos órgãos de investigação. A questão é saber, houve omissão dolosa, no sentido também de tirar proveitos políticos? É preciso que haja investigação. Por que autoridades do Distrito Federal não agiram? E por que autoridades do governo federal não tiveram as medidas adequadas tomadas? É preciso também que as investigações apontem. O ministro da Justiça disse que viu lá da janela os acontecimentos. Ora, que as informações já circulavam nos órgãos de inteligência 48 horas antes. E medidas não foram tomadas porque
não se, além da Polícia Militar do Distrito Federal, os órgãos federais, o próprio Exército não foi chamado para fazer a proteção ali da Praça dos Três Poderes? Por que a Polícia Federal não foi chamada para ter medidas efetivas já antecedendo qualquer evento do dia 8? Então, tem muitas respostas a serem dadas e a investigação ela precisa ser aprofundada, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastamento do governador Ibanez, que, aliás, é uma temeridade jurídica, o voto do ministro André Mendonça, ele, nesse sentido, é uma aula para a história, e é preciso dizer que essas decisões ficam para a história. Esse voto do ministro André Mendonça, que Fabiana nos leu, é um voto absolutamente de um magistrado, prudente, grave, de acordo com as circunstâncias, mas observando a Constituição Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando faz menção, inclusive, a Adolf Hitler, é preciso lembrar que o regime nazista, ele começa a tomar o poder na Alemanha quando o Hitler, o chanceler, corresponde à função de primeiro-ministro, e os seus aliados incendiaram o Congresso legislativo alemão, e a partir desse incêndio foram perseguidos comunistas, foram perseguidos os adversários de Hitler, todos os democratas que se colocavam contra o crescimento do poderio nazista dentro da chancelaria alemã, e nós vimos os resultados disso. O Glenn Greenwald, jornalista americano, no Twitter, fez considerações sobre isso, lembrando que o 11 de setembro, depois do 11 de setembro americano, George Bush, filho, utilizou-se daquela situação para a implementação de atos, o Patriot Act, que colocou e limitou as liberdades individuais, colocou um estado de vigilância nos Estados Unidos da América. Nós não podemos ter uma situação em que essas situações gravíssimas do dia 8, e vocês que nos assistem, preciso deixar claro, quando tanto o Emerson faz as colocações que tem feito, a Fabiana aqui, eu próprio, Rossana, a gente faz, inclusive, por uma razão. Se nós não separarmos o joio do trigo, alguns que exageraram na condução das suas manifestações políticas, todos pagarão e a democracia é destruída por dentro. Então, é fundamental a gente deixar claro aqui que as manifestações políticas, todas elas são legítimas e garantidas e protegidas pela Constituição Federal. Não existe democracia sem liberdade de expressão, não existe democracia sem liberdade de manifestação, não existe democracia sem as liberdades públicas protegidas, inclusive as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, das prerrogativas dos advogados. Não há ampla defesa sem as prerrogativas dos advogados serem protegidas e sem que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, cumpra o seu papel de proteger, brigar, lutar pela defesa das prerrogativas da advocacia. Não existe, nem no julgamento de Nuremberg, os nazistas deixaram de ter a sua defesa plena. Nem no julgamento dos nazistas presos, por exemplo, em França, que foram julgados em França pelos tribunais franceses. Procurem no YouTube que vocês verão. A defesa fez um papel duríssimo de proteção daqueles ali acusados. Fosse porque fosse a razão, quem é acusado tem que ter direito pleno de defesa. Tá certo? Aliás, até o atual presidente da República teve. E por essa razão, está hoje como presidente da República. Porque, e aliás, precisamos lembrar aqui do voto do ministro Gilmar Mendes, emocionado, parabenizando os advogados do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva por terem lutado o tempo todo, mesmo em situações duras naquele período, no exercício do direito de defesa. Esse é o papel da advocacia. Não existe, seja para quem for, não existe como nós falarmos em Estado de Direito, em democracia, sem que os advogados tenham acesso aos autos, sem que
os acusados tenham acesso à nota de culpa, sem que se saiba de que são acusados, sem que o juiz da custódia saiba, inclusive, a individualização das condutas. Como é que ele vai fazer uma audiência se não tem elemento nenhum? Não, ó, esse aí que foi preso, não, ele foi preso a granel, estava no rodão, foi preso de barrigada. Não pode. Isso é muito grave. Então, nós temos que ter clareza da gravidade do momento. É nesse instante em que a democracia está sob tensão, que, com muito mais razão, as instituições democráticas devem preservar a aplicação da Constituição e da legislação. Por essa razão, esse voto que Fabiana leu do ministro André Mendonça merece aplausos, porque ele consegue ter a racionalidade, a clareza, o equilíbrio de apontar, de um lado, a gravidade das condutas e a necessidade de medidas duras de investigação e punição, e, de outro lado, o primado da Constituição e das leis. Sem isso, Rossana, estamos na barbárie. E aí, em nome da democracia, se vilipendia, se destrói a própria democracia por dentro. Bom, e a imprensa livre também é muito importante nessa hora, né, Adriano? A gente sempre Rossana, desculpe, deixa eu dizer isso também. Sem imprensa não há democracia. Por exemplo, você ter o Ministério Público Federal abrindo investigação contra a Jovem Pan, dizendo que, ou seja, é um ataque, na verdade, evidente a um aspecto ideológico, buscando silenciamento, intimidar. Ter jornalistas silenciados, jornalistas com passaporte suspenso, jornalistas sem acesso às redes sociais. Por quê? Porque são jornalistas de opinião. Então, isso também fere a democracia. É isso que o Glenn Greenwald coloca muito bem. E o Glenn, todos sabem, é uma pessoa de esquerda. O marido dele é do PSOL. Tá certo? Ele tem uma vinculação forte com a esquerda brasileira e, no entanto, ele é, antes de tudo, um liberal. Não é? Ele, tanto a postura dele como jornalista nos Estados Unidos quanto no Brasil, você pode discordar pontualmente, faz parte, mas o que ele está ali dizendo, ele expressa a preocupação clara de toda pessoa que tenha racionalidade e que veja a gravidade do momento. E tem mais uma coisa, para encerrar essa minha fala. Rossana, todas as vezes em que o poder sai dos limites, para ele retornar aos limites constitucionais, é muito difícil. Todo excesso de poder, em que os demais poderes não buscam um equilíbrio, uma harmonização, mas deixa que um poder ele esteja por demais acima dos outros, hipertrofiado, isso causa uma desestruturação nas instituições democráticas, e isso nós estamos vendo. O governador sendo afastado, quebrando o pacto federativo, sem que haja, inclusive, previsão constitucional, sem observância do devido processo legislativo, sem que haja observância do devido processo legal e sem que haja juízo competente, porque para esta matéria seria o STJ, não o Supremo Tribunal Federal. Sem que as casas legislativas de cada um estado federativo seja chamada a se pronunciar, porque a própria separação de poderes e também o pacto federativo exige que um governador eleito, para ser afastado por ato seu ou por omissão sua, tenha o consórcio da própria legislativa estadual. Então, nós estamos tendo, assim, um momento em que nós estamos como um faroeste. Todo mundo atirando para um lado, a Constituição está sendo postergada, a legislação postergada, atos de voluntarismo. Nós precisamos de prudência, maturidade e, sobretudo, uma responsabilidade com a nossa democracia. E lembrando sempre, quando as instituições elas claudicam no seu papel, o Congresso Nacional é muito responsável também nesse sentido, de se posicionar, de levar as coisas para um equilíbrio. Aí a gente, quando isso não acontece, a gente vive solavancos graves como nós temos vivido. Precisamos encontrar o prumo. Gente, já falamos bastante, né, por hoje.
Mas antes de encerrar, eu quero deixar um recado, enquanto vocês vão pensando em uma forma da gente se despedir. Eu quero chamar um vídeo especial que o Luciano Aro, meu amigo da Gazeta do Povo, preparou para você aí de casa. É uma promoção especial, o Mapa de Ideias da Gazeta. Confira. Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses. Para ter acesso a esse conteúdo incrível, é só clicar no link da descrição aqui do vídeo e lembre-se, aqui na Gazeta do Povo você pode cancelar a assinatura quando quiser, mas eu tenho certeza que você vai querer continuar na nossa companhia e assim a gente espera, né, Fabiana? Obrigada pela participação no programa de hoje e deixa aí um recado, então, ou melhor, deixa um espaço para você deixar um recado para quem está nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer o pessoal com a paciência, e as pessoas estão falando muito, né? Quando a gente vai tentar discutir alguma coisa da lei, as pessoas já falam, mas que lei? Constituição não existe. Então a gente precisa, como disse o doutor aqui, Adriano, a gente precisa fazer as coisas voltarem ao prumo, e quanto mais isso se escala, mais difícil fica nosso trabalho, inclusive de alertar as pessoas que existe sim lei, que se não existisse, nós não estaríamos aqui falando, vocês não estariam aí ouvindo, e estaria um pouco mais difícil. Está tudo difícil, mas é importante lembrar que tem muita gente trabalhando para o bem do Brasil. Eu sempre falo que o bem é a maioria e a minoria é muito barulhenta. Então vamos nos unir e fazer um bom trabalho para a volta, né, da cidadania plena no Brasil. E quero deixar aqui, mais uma vez, enfatizo o convite para você assinar a Gazeta do Povo, porque esse espaço é muito importante, inclusive nos dando espaço para falar e um trabalho também. Então, muito obrigada, Gazeta. Boa noite, pessoal. Obrigada, doutora Adriana, Rossana, Emerson, e até semana que vem. Obrigada, pessoal, que esteve conosco na audiência nesta noite. Obrigada, gente. Obrigada, Fábio e Adriano. Obrigada também por mais uma participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Mais uma vez, Emerson, bem-vindo. Prazer imenso ter você aqui conosco. Fabiana e Rossana, bom estar com você. Vocês que nos dão essa audiência também aqui no YouTube. E dizer, primeiro, assinem a Gazeta do Povo. Eu vou enfatizar isso. Assinem a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo e os jornais que têm uma independência editorial são fundamentais nesses momentos de crise. O jornalismo sério, independente é fundamental. E a independência vem dos recursos, sobretudo dos assinantes. Eu sou assinante da Gazeta do Povo já há muito tempo. E eu estimulo que vocês que não são ainda assinantes passem a ser. Segundo lugar, e finalmente, dizer que o Supremo Tribunal Federal ele precisa da nossa proteção como instituição republicana, ele é fundamental. Dizer que o Supremo Tribunal Federal ele ganhará ainda mais força pela sua história, respeitando, neste momento de crise, sendo um instrumento de respeito e defesa da Constituição Federal. Isso é fundamental. Há aqueles os que atacaram o prédio do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, que sejam punidos conforme a lei. Nós repudiamos, todos os que amam a democracia repudiam. Mas não, em função desses poucos, que nós não tenhamos a noção de que manifestação pública, manifestação popular é um prêmio ou uma dádiva do poder. Não, é uma garantia constitucional, mas é, antes de tudo, um instrumento da essência da soberania popular. Sem manifestação, sem liberdade de manifestação, sem liberdade de expressão, não há democracia. E por essa razão, precisamos ter muito cuidado nessas medidas que estão sendo tomadas, que limitam temporária e episodicamente a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação, vendo-as como excepcionalíssimas, e ainda assim com uma dose de inconstitucionalidade a ser examinada com muita severidade e responsabilidade. Boa noite a todos e um prazer imenso estar aqui com vocês.
Obrigada, Adriano. Emerson, obrigada mais uma vez pela sua participação. Seja bem-vinda a esse programa, que você possa contribuir aí sempre com as nossas discussões. Obrigada mesmo por esse tempo que a gente sabe que agora está tão difícil na tua vida, né? Mas mesmo assim, obrigada de verdade. Bom, Rosana, eu que agradeço, gostaria de novamente registrar aqui que eu fiquei muito feliz com o convite para participar, né, dizer que eu sou um grande amigo da doutora Fabiana, Adriano, sempre acompanho vocês aqui, já acompanhava vocês no programa, né, já era fã e agora, melhor ainda, está fazendo parte aqui com vocês, tá? É muito bom estar aqui com vocês e para finalizar, eu só queria deixar uma pequena mensagem aqui para as pessoas, né, eu sei que às vezes até eu, né, me entristece, né, ver essa situação toda, né, que a gente está vivendo no país. Me entristece profundamente, porque eu já sou advogado já há quase 20 anos, né, eu vou fazer 21 anos agora já de advocacia, um pequeno espaço de tempo, mas foi o suficiente para me apaixonar pelo direito, né, e muitas vezes eu confesso para vocês que me desanima muito, né, ver essa situação. Enfim, já era algo que a gente já vinha falando já desde 2019 que isso não ia acabar bem, né? Eu tenho gritado incessantemente que desde a instauração desse inquérito das fake news houve um divisor de águas no Brasil, né? Eu entendo e sempre respeitei muito o Supremo Tribunal Federal e gostaria muito de voltar a ver o Supremo com aqueles belos acórdãos extremamente concisos, né? Com uma profundidade do direito, realmente você sente o direito ali de ler o acórdão, né? E eu não sei por qual razão, né, a partir de 2019, com a instalação desse inquérito, começou-se uma escalada, até me atrevo a dizer, de maus exemplos do funcionamento da lei, de distorções de dispositivos legais, de alterações até da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que sempre foi extremamente respeitosa em relação aos advogados, sempre preservou, sobretudo, o direito dos advogados, né, reconhecendo, né, os princípios mais basilares, como ampla defesa, contraditório, como pilares de um Estado democrático de direito. Infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer nos últimos tempos, né. É muito triste ver que esse inquérito acabou gerando vários outros inquéritos, né, infelizmente todos contaminados, né, pelo exemplo que a gente dá da teoria da árvore do fruto envenenado, né? Não tem como se aproveitar o fruto de uma árvore que é envenenada, porque o fruto também vai ser envenenado, e isso tem causado toda essa instabilidade jurídica, né? Essa insegurança jurídica, que acaba fatalmente desaguando em situações lamentáveis e inaceitáveis, enfim, que a gente acaba assistindo. Então, eu gostaria de rogar e fazer até um pedido para os ministros do Supremo, para as autoridades de forma geral, para que as pessoas tenham um pouco de sensibilidade, né? O brasileiro acho que já não aguenta mais essa situação, né? E eu acho que está na hora de realmente a gente pacificar, a gente tentar organizar isso e devolver pelo menos um status quo de tranquilidade para as pessoas, para a gente vislumbrar um futuro melhor, a gente conseguir pelo menos sobreviver e não ficar nessa instabilidade, a gente ficar nessa insegurança, não sabe se o direito vale de um jeito hoje, se amanhã ele vai ser alterado, etc. E dizer que as pessoas precisam manter a fé também, que tem muita gente trabalhando para devolver esse direito para as pessoas, né, para a gente voltar a ter um mínimo de estabilidade dentro do que tem dentro da nossa Constituição. Gente, muito obrigada. Então, até semana que vem, quinta-feira que vem, a partir das 8 horas da noite, Fora dos Autos está no ar. Tchau!